Bem-vindo ao GoTech e hoje a gente vai fazer o teste de performance do iOS 26.1 na sua versão Beta 4, porque muitas pessoas têm reclamado quanto à performance, principalmente em jogos e também produtividade. Então a gente vai fazer esse teste, vai também comparar os benchmarks e coloquei aqui 2 jogos para a gente também poder comparar. Então assista o vídeo, que aí você vai saber se compensa você já instalar o beta do iOS 26.1 ou se compensa esperar um pouquinho mais para verificar se vai ter uma queda ou não de performance. O primeiro aplicativo que eu gosto de utilizar para fazer o teste de performance é o Geekbench 6. Eu vou colocar aqui o primeiro teste de CPU, que ele testa toda a parte de CPU. Ele acaba, de modo sintético, fazendo uma série de operações. Então ele vai comprimir arquivos, extrair, fazer tudo aquilo que a gente tenta fazer normalmente. Depois a gente vai fazer o teste de GPU e depois utilizar um aplicativo específico para a GPU. Então, para dar um exemplo para vocês, agora está fazendo um teste de navegação. Eu vou adiantar o vídeo para a gente já ir direto ao resultado e fazer a comparação com a versão anterior da Beta 3 do iOS 26.1. Terminado o teste, em single core tivemos 3.002 pontos e em multicore 7.544 pontos com iPhone 15 Pro Max. O que eu gosto de fazer o teste é que eu sempre utilizo o mesmo equipamento, então a gente consegue verificar se houve uma queda de desempenho ou não. Então vamos verificar o histórico aqui. Dá para perceber que essa versão aumentou o ganho em single core. Nós tínhamos no Beta 3 2.967 pontos e passamos a 3.002. É um aumento de aproximadamente 1,5%. E em single core tivemos 7.544 pontos e antes tínhamos 7.227 pontos, aumentando também em torno de 5%. Tem um ganho, então, nessa nova versão do iOS para CPUs. Vamos testar agora a parte de GPU, que ele também vai simular algumas funções, como colocar blur ao fundo das imagens, simular tarefas com fotos e vídeos. A gente vai ter aqui também o resultado comparativo e depois eu vou utilizar um outro Geekbench, só que testando em 3D. Aqui o teste chegou a 28.141 pontos. Vamos testar agora com o histórico com o Beta 3. Vocês podem perceber que também ocorreu um ganho relativamente pouco, mas de 27.956 agora a gente tem 28.141. Então, esse teste sintético demonstra que o Beta 4 está melhor que o Beta 3, que foi lançado na semana passada. Agora a gente vai fazer um outro teste que eu considero mais interessante, que você vai conseguir ver ele trabalhando com os frames, que é o 3D Mark. Então vou iniciar o teste, vou até inverter a tela para vocês visualizarem. Eu não tenho nenhuma outra aplicação rodando em background, concorrendo com processos. Então o que a gente tem aqui é o teste puro. O que vai acontecer é que eu sinto nesse teste específico ele esquentar um pouco o aparelho, já que trata-se do iPhone 15 Pro Max, que tem uma deficiência em dissipar calor do processador. Então vocês podem perceber que a animação ele está aqui, ó, a 16 frames por segundo. Tenho aqui o número do frame e também o tempo. Então aqui você consegue perceber se há uma queda significativa nesse tipo de teste, que ele está renderizando imagens em 3D. Isso daqui, para quem utiliza para jogos, é bem interessante para verificar se não vai ter perda na hora que estiver passando o seu tempo. E aí, posteriormente à animação, ele vai me exibir um relatório. Eu vou deixar o teste rodando e assim que terminar, eu já coloco diretamente o resultado. Terminado o teste, a média foi de 10 frames por segundo. Vocês podem perceber que ele começou com 18 e depois ele deu uma queda bem razoável. E está dizendo que essa nota ele está acima dos 65% dos outros iPhones 15 Pro Max. Então, dá para perceber que a média... Agora, os nossos usuários pediram para a gente fazer um teste com 2 jogos especificamente. Foram os mais pedidos, que são o Free Fire, vou rodar aqui o teste, e depois o Genshin Impact. A princípio, eu não estou sentindo perder frames, vocês podem perceber. Isso que eu acabei de rodar os testes,
Então vocês podem perceber aqui que não está perdendo muito frame aqui na minha queda. Me parece que o sistema está até rodando relativamente bem. Cheguei aqui próximo do final do mapa. Então vamos verificar aqui. Ó, não senti nenhum problema de desempenho até agora. Estou movimentando a câmera, me parece um movimento bem rápido no Free Fire. Aí um outro bug que as pessoas reportaram é que quando aparece uma notificação, ele acaba perdendo frames. Também não estou constatando esse bug aqui no Free Fire. Agora vamos testar o Gauge Impact, que é um aplicativo que consome bastante recurso do iPhone. Eu acredito que é o jogo que mais consome recurso. Para a gente ter certeza que está rodando só ele, eu vou fechar os demais aplicativos e aí rodar somente ele para verificar se ele está perdendo a parte de performance que inviabiliza o jogo no iOS 26.1. Comecei o jogo, vocês podem perceber que a animação ela está um pouco travada, mas relativamente está respondendo bem rápido aqui, ó, os efeitos de câmera. E para fazer esse tipo de efeito, ele gasta muito recurso gráfico. Então, não estou sentindo absolutamente assim uma queda de performance. Acredito que se tinha algum problema no iOS 26.1 ou no 26.0, me parece que esse recurso aqui foi corrigido, porque a sequência que vocês podem perceber, as imagens, eles acabam de todo modo assim tendo um processamento muito razoável e me parece muito bom. É claro, quando esquentar o equipamento, ele, para preservar a bateria e os componentes, vai baixar um pouco o desempenho, mas ao que me parece, está rodando muito bem. Se vocês quiserem ver mais teste, coloca aqui nos comentários. Eu não sou muito adepto de jogos, então se vocês colocarem aqui, a gente pode fazer mais testes para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal, que é muito importante para nós, e até a próxima!